E aí, BNB? Cara, eu imagino o como deve ter sido sofrido a última aula. A análise sintática é muito foda. Mas olha só, hoje eu trouxe aqui, ó, uma imagem que eu pesquisei sobre Grande Sertão Veredas, que eu fui no teatro. Olha que louco, velho. É o BNB batendo forte. Esse final de semana eu fui no teatro pra assistir Grande Sertão Veredas, um Caio Blá, uma peça do caralho, velho, demais. E aí, hoje vai ser uma aula mais fácil, hoje vai ser uma aula mais de boas, mais tranquilinha. Ah, que legal. Concordância nominal, assim, ó, pra gente tirar o pé, pra gente começar a curtir a matéria de novo, pra gente fazer as pazes, certo? Vem comigo, o que é concordância nominal? Deixa eu baixar aqui meu Morena Tropicana, que, putz, isso é demais, velho. Eu já me vejo no pré-prova, assim, ó, comendo carne de sol, escutando Morena Tropicana, tomando água de coco, sair dessa friaca louca aqui, meu. Mas antes eu quero te falar de concordância nominal, que é uma matéria que vai falar de nome. E tu, não entendi nada, Zambelli. O que é nome? Substantivo. Ele é o líder, lembra? Segunda aula que a gente teve sobre português e era sobre os nomes, a relação que esses nomes se estabelecem. Lembra que o mundo era dividido entre verbos e nomes? Pois bem, nós vamos falar dos nomes agora. E aí ele diz assim, ó. Pera. Antes, preciso te lembrar de um detalhe caso tu esteja dormindo nesse momento. Mas ainda tá muito cedo para dormir, né? Lembra da ideia da morfologia? O que era morfologia mesmo? É o que ele era, né? Era a classificação do carinha. Tava preocupado com quem o carinha era. E aí na outra aula, sim, sem choro, a gente estudou análise sintática, que era o que ele faz, que é foda, que é triste, que é tenso. Lindo. Hoje, a gente vai começar a primeira etapa dessa aula falando da concordância nominal, que se relaciona a FU, com a ideia da morfologia. Quando a gente falar da concordância verbal, aí tu vai ver que ela vai se relacionar a FU com a análise sintática. Porque a análise sintática se faz em cima dos verbos, lembra? Eu pergunto para que o verbo, quem é o sujeito, qual é a transitividade. Tem tudo a ver. Olha a definição de concordância nominal, essa daqui, ó, a regra geral. Eu vou botar um substantivo aqui para a gente aplicar a teoria. E aí eu queria... Vamos pegar a palavra teatro, né? Eu falei que eu fui no teatro, vamos pegar a palavra teatro. Legal, peguei a palavra teatro. Teatro é o nome de um negócio, é o nome de uma arte, é o nome de uma ação, é o nome de um... Sei lá, meu, é o nome de uma arte, beleza. Aí a regra diz assim, meu, se isso dá nome, isso é substantivo. Sim, dá nome do negócio, substantivo. Agora fica olhando. Os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos concordam com o substantivo. E aí eu já tô te dizendo, tem a ver com o nome. A que eles se referem. Não entendi, Zambelli, português é muito difícil. Meu, lê o bagulho e olha só que óbvio. O artigo. Se eu colocar a palavra teatro, ninguém vai dizer teatro é muito legal. Não, não vai. Só se o cara não for daqui. Então eu vou dizer que é o teatro. O artigo concorda com o nome. Se eu colocar um pronome, eu vou colocar, por exemplo, que este teatro, aquele, algum, nenhum, sei lá, os caras vão concordar. Alguns podem concordar em gênero, outros podem concordar em número, mas eles vão concordar. Se eu colocar um numeral, eu vou ter que dizer um teatro. Eu não poderia dizer dois teatro. Mas então, por que não? Porque é teatro. Se fosse teatros, aí eu até poderia. Eles concordam. E um adjetivo. E aí o teatro foi lindo. E é um adjetivo. Então te dá conta que esses carinhas concordam no masculino, todos concordam no masculino singular com o nome a que se referem. Faz muito sentido. Legal? Fica olhando. São 4 relações de concordância aqui, sim. Olha só. E aí eu vou fazer... Meu, tu vai te emocionar. Eu vou voltar lá naquela aula do trauma. Lembra do adjunto do nome que tinha a ver com a concordância nominal? E ele diz que é o termo que caracteriza um nome.
Beleza, então eu vou pegar a palavra teatro. E aí ele diz assim, ó. As classes de palavras que podem ficar adjuntos do nome, que podem ser adjuntos adnominais, são os adjetivos, lindo, os artigos, os pronomes, este, os numerais, but, look me, locuções adjetivas. E tu, não entendi. As locuções adjetivas, que eram compostas de preposição e substantivo, eles também grudam no nome, mas lembra que elas não estão lá na concordância. Então eu vou botar assim, ó, teatro de rua. Beleza. Se eu te perguntar, presta atenção, se eu te perguntar qual é a classe de palavras, tu vai me dizer um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo, uma locução adjetiva. Classe. Se eu te perguntar qual é a função sintática desses carinhas, tu vai dizer, ô Zambelli, esses carinhas estão todos ligados ao nome. São todos adjuntos adnominais. Perfeito. Mas se eu falar de concordância, não desiste. Presta atenção, porra. Se eu falar de concordância, vamos trocar teatro. Fica olhando. Por teatros. Aparece lá, aparece, Zambelli. Teatros. Te liga no que vai acontecer. Estes teatros. Eu estou fazendo a concordância no teatro. Eu vou ter que dizer estes. Aí ali não é uns, né? Porque ele é um numeral. Então vai ser, sei lá, 2, 5, sei lá, algum plural. Teatros lindos, mas eu vou ter que dizer de rua. Por que o de ruas... Essa é a melhor pergunta. Essa é a melhor pergunta de um concurso para pegar a concordância nominal. Ô Zambelli, mas por que o de rua não vai pro plural e eu não digo de ruas? Sabe por quê? Ó, adivinha por quê? Enquanto eu vou lá, eu vou largar uma música. Eu acho que nem sai aí, meu. Tô gravando essa aula na madrugada, galera. Vocês não tem noção. Olha os vizinhos tudo dormindo e eu gritando. Oh, depois leva a multa, não sabe por quê, porra. Olha por que a locução adjetiva não concorda. Que concorda? Olha lá, tô pintando o bagulho, acorda. Vamos anotar, meu. Eu quero ter sabor. Locução adjetiva, ela não concorda. Oi. Anota, azar dos vizinhos. Eu vou tomar essa multa, mas tu não vai esquecer dessa baita dica. Eu tomo a multa, eu pago a multa, não dá nada. Mas tu não pode esquecer que as locuções adjetivas não concordam. Simples assim. Lembra do teatro de rua, teatros de rua. Baita pedida. Tá, Zambelli, como é que isso cairia na CESP? A CESP iria dizer assim, ó, poderíamos trocar de rua por de ruas, sem prejuízo para o sentido e para a correção. Eles nem vão te dizer, ô meu, tá ligado que isso é uma locução adjetiva, ô meu, tá ligado que isso é uma adjunta adnominal. Não vão. Eles vão te perguntar, troca aí, pode? E aí tu vai dizer, não. Por quê? Porque a locução adjetiva não concorda. Muito legal, muito legal. Vamos começar a matéria. Ih, apertei o botão errado, cara. Vamos começar a matéria. Diz a primeira regra lá, então, dos casos especiais. E aí eu queria te mostrar os casos especiais, que é uma forma bem simples, mais difícil de aparecer na tua prova, mas funciona assim, ó. Diz a regra, quando eu tiver um adjetivo, e aí, ô meu, volta lá. Aquela aula de morfologia. Na aula de morfologia, eu vou retomar esse conceito. Só preciso de uma tela branca. Aqui. Naquela aula de morfologia, eu falei sobre os adjetivos e os advérbios. Não fica assim, não começou a aula ainda, que porra. Não é para falar nome e presta atenção na aula. Eu falei lá naquela aula de morfologia sobre adjetivos e advérbios. E eu falei, muitas vezes as palavras podem ser tanto uma quanto outra. Só que o contexto vai mudar a relação. Então, num adjetivo, esse cara trabalha para o substantivo.
ele trabalha para um nome. Um advérbio trabalha para um verbo, trabalha para um adjetivo. Segura aí que na prática vai ser mais fácil. Para um advérbio e até mesmo para uma oração inteira. Legal. Como hoje a aula é de concordância, a aula é para falar sobre se o cara muda ou se o cara não muda, eu quero te mostrar esse detalhe. Um adjetivo, ele é variável. Palavra de prova, mas a gente vai estar ligado, como aula de concordância, que ele concorda. Não entendi. Teatro lindo. Peça linda. Entendeu? Ele oscila. Peças lindas. Ele concorda. Mas um advérbio, ele é invariável. Anota. Invariável. O que significa isso? Não concorda. Então ele não tá nem aí. Ô Zambelli, mudou o gênero. Ô Zambelli, mudou o número. Não tá nem aí. Ele é um advérbio, ele fica do mesmo jeito. Muito legal, hein? Muito legal. Vamos lá, então. Vamos voltar para a aula. Então, quando eu te disse que um adjetivo... Aqui. Quando um adjetivo vem na frente e na sequência... Então, eu tô ligado que esse cara é variável, né? Vamos anotar aí. Variável. E na sequência vem substantivos de gêneros diferentes. E tu... Ei, nem sei o que é isso. Masculino e feminino. O que acontece quando eu tenho um adjetivo na frente e depois eu tenho um menino e uma menina? A regra é clara. Só o mais próximo. Só no mais próximo. Olha a frase. A frase. Gosto de comer. Aqui está o adjetivo, ó. Deliciosos. Olha o adjetivo. Olha o adjetivo. Bolos, pizzas e salgadinhos. Ai, por favor, se concentra no bagulho. Se concentra no bagulho. Olha o que eu vou te dizer. Lá na aula de análise sintática, aquela aula que tu chorou, que tu falou, ai, não vai dar, não vou ser BNB nunca. Eu te falei assim, ó. Primeira coisa de uma frase. Cata o sujeito. Gosto de comer. Quem é o sujeitinho? Eu. Lindo. Aí, eu te disse... Deixa eu aumentar aqui. Segura. Ó. Vou fazer análise sintática. Quem é o sujeitinho? Eu. Oi, pessoal. Sabia que eu gosto de comer? E aí tu pergunta, o quê? Tudo isso se chama objeto direto. Isso que eu fiz ali, essa locução, são dois verbos juntos, é uma locução VTD. Tudo isso que eu estou fazendo ali é análise sintática. Mas a aula de agora é pensar, lindo, mas olha só, bolos é masculino, né? Porque são os bolos. Pizzas é feminino. Opa! Então eu tenho gêneros diferentes, masculino e feminino, e eu tenho um adjetivo na frente. E a regra é simples. Só com o mais próximo. Então, ô Zambelli, a pizza é deliciosa? Cara, nessa frase é só o bolo. O adjetivo antes, ele concorda só com o mais próximo, ele não se refere aos outros. Agora, gosto de comer deliciosa... mesma análise sintática, tá? Deliciosas pizzas. Agora as pizzas são deliciosas e o bolo, eu não tô ligado qual é que é. Foda, né? Essa é uma regra, tá? Não é a melhor coisa do planeta, é bem difícil de aparecer. Agora, olha a regra 2, que é igual, mas é diferente. Ai, não entendi. Calma. O que é igual, mas é diferente? Ele diz assim, tá, e se eu colocar o adjetivo depois? Se primeiro aparecerem os substantivos de gêneros diferentes e depois o adjetivo, aí a regra permite mais uma concordância. Ela diz... ou concorda com o mais próximo, ou com o masculino plural. Aí tu vai dizer, caraca, isso é machismo. Cara, até pode ser o começo ter sido machismo. Mas hoje,
a gente entende de outra forma. A gente entende que o masculino generaliza e o feminino particulariza. Exemplo, se eu dissesse assim, todos os alunos que estão vendo essa aula vão ganhar um diário do Zambelli. Quem é que ganhou o diário? Todo mundo. Agora, todas as alunas que estiverem assistindo essa aula. Opa, agora é só as meninas. Tu entendeu? Esse é o rolo. O rolo é que hoje a gente entende que o masculino é uma visão genérica e o feminino é uma visão particular da relação. Tá, mas vamos entender lá a regra. Vamos lá. Nem vamos brigar, já tô brigando. Olha aqui. Gostaria de pedir frango e costela bem passados. E aí eu, leitor, pensei, os dois. Gostaria de pedir frango e costela bem passada. Só costela. Agora, e se eu colocar costela antes e o frango depois? Vamos lá, vamos fazer essa frase. Gostaria de pedir costela e frango bem... Te ligou no rolo? Ou concorda com o mais próximo, sendo frango bem passado, ou concorda no masculino plural, bem passados. Os dois são possíveis. Tá, ô Zambelli, olha que legal essa pergunta. Então nunca vai ter feminino plural? Vai ter feminino plural. Quando? Quando os dois forem femininos na relação. Quando eu tiver costela e picanha bem passadas. Porque é a costela e a picanha. Aí eu posso ter feminino plural. Mas se não, não, tá? Existe essa regra. A 2 é mais importante que a 1. Agora vai começar o rolo de várias palavras que podem ser adjetivos e advérbios. Então vamos lá. Tenta te concentrar um pouquinho mais aí pra gente se ligar nessa paradinha aqui, ó. Diz a regra 3. A palavra anexo não é importante, tá? Só fica ligado. A palavra anexo é um adjetivo. Beleza, então quando eu falar adjetivo na aula de hoje, a gente está falando de concordância. E aí tu tem que pensar, ah, me liguei, é o carinha que concorda, ele flexiona, Zambelli. Eu vou dizer, é isso aí, seguem anexos os contratos. Olha que pergunta que eu vou fazer. Essa pergunta vai ser muito legal. Qual é a função sintática de os contratos? Aí o inocente, cara, que me deixa mais triste, que o inocente vai olhar para essa frase e vai dizer assim, ó, seguem o quê? Objeto direto. Qual é a primeira coisa da frase? Diferente, né? São os contratos, seguem. Então tá. Então tu entende que se anexos é uma característica, anexos concorda com contratos. Mas se forem as cartas, anexas, ele concorda com as cartas. Até aí não tem nada demais. Aí tu pensa, beleza, tudo lindo? Só que tem um carinha que é a expressão em anexo. E essa expressão, ela é invariável. O que significa dizer? Que a prova vai me perguntar assim. A palavra anexa da linha 19 pode ser trocada por em anexo sem prejuízo para o sentido e para a correção? Ele altera o sentido. Ele altera o sentido. A correção tá certa agora, só que o sentido é alterado, porque as cartas anexas é uma característica das cartas estarem anexas. E as cartas em anexo, elas dão o lugar em que elas estão. É igual, mas é diferente. As cartas em anexo, elas estão no anexo. As cartas anexadas é uma característica das cartas e não o lugar das cartas. É isso. Torrou o cérebro. Vamos tentar mais uma. Vamos tentar só mais o do só aqui. Eu não sei, na minha fantasia, quando eu ponho a música, tu acha mais legal desligar a aula e ir embora. Não, querer estudar.
é carne de caju, meduruçu, a morena muda de noite desse... Olha, tô anotando o bagulho lá, não fica ouvindo a música. Vai copiando aí. Morena tropicana. Beleza, morena tropicana. Olha aqui. Não entendi, Zambelli. Eu tô te mostrando que a palavra só pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Se ela for um adjetivo, ela é igual a sozinho. Se ela for um advérbio, ela é igual a apenas, somente. Então, é claro que muitas frases podem ficar ambíguas, podem ter os dois sentidos. Agora, quando eu digo Tati ficou só em casa, eu poderia interpretar como Tati ficou sozinha, e aí esse carinha é um adjetivo, ou a Tati ficou apenas em casa. E aí a gente tem um advérbio, certo? Eu até lembrei de uma música aqui, eu vou tentar pegar. Uma música de um cara muito legal também. Não. Não. Aqui, ó. Agora, ó, te liga. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano. Que o canastrão na hora que caiu, tava mais bobo que banda de rock. Que um palhaço. Vou anotar essa frase pra gente pensar. Eu estava... Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, todo Alabama. Pra tu ver o que é o cara ser foda, meu. Tá? Valeu, Zeca. Muito legal. Deixa eu voltar lá pro bagulho. Fica prestando atenção. Vamos deixar a morena tropicana, porque essa é a vibe da aula de hoje. Tu viu a frase do Zé Cabaleiro? Eu tava sozinho. Eu vou te mostrar as frases aqui. Depois eu vou te mostrar a frase aqui do Zeca e vai ter que dar o sentido. Quando eu te disse, então, que a Tati estava só em casa, eu poderia ter uma ambiguidade, porque ela pode estar sozinha e ela pode estar apenas em casa. Ela não foi no bar, por exemplo. Mas quando eu disse que André e Ravazolo ficaram sós, ele não pode ser um advérbio. Te concentra nessa lógica. Ele não pode ser um advérbio, porque os advérbios não têm plural. Então eu vou dizer que ficaram sozinhos. É isso aí. Depois da guerra, só restaram cinzas. Apenas restaram cinzas. Apenas restaram cinzas. Somente restaram cinzas. E aí, olha essa frase aqui. Você tá vendo que essa frase não é igual a do André e do Ravazolo. Não é igual a da Tati, que não geraria ambiguidade. Essa frase não gera. Porque eles queriam ficar só na sala. Eles não queriam ficar sós na sala. Eles queriam ficar apenas na sala. Somente na sala. Então eu não tenho ambiguidade alguma. Muito legal. Agora vamos voltar lá para a frase do Zé Cabaleiro. Quando ele disse, eu estava sozinho. Olha que genial. Se eu escrever a frase, fica claro qual é a ideia. É que na música ela é arte e a arte a gente interpreta do jeito que a gente quer. Ele diz que eu estava, e aí uma pessoa lendo a frase pensaria assim, eu estava apenas sozinho. Outra pessoa poderia ler, eu estava só, vírgula, sozinho, que na tradução seria, eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano. Entendeu o vocabulário me ajudando? Cara, mas essa é a diversão do negócio. Pode ser eu estava apenas sozinho ou eu estava sozinho. É isso aí, parabéns à arte. Muito legal. E aí, ó, para daqui a pouco alguém, Zambelli, eu tô estudando para quando eu passar no BNB é que eu vou casar. Então essa frase é para quem vai casar, ó.
A relação do a sós é invariável. Não existe a só. Só existe a sós. Então, quando as pessoas casam, elas chegam lá naquele momento que é o momento mais legal do casamento, e elas dizem assim: enfim, só, ou enfim, a sós. Tanto faz. Agora, o que não existe é a sós. Desculpa, não existe é a só. Aqui é que não existe, tá? Só existe a sós. E aí o louco é, imagina se a gente faz um churrasco e alguém liga e não chegou ninguém, só tô eu. E aí eu digo, alguém me pergunta, ô Zambelli, já chegou alguém? E eu digo, não, eu estou a sós. E as pessoas perguntam, com quem? É sozinho, porra? Só que só existe a sós. É difícil viver, né? Beleza, vamos lá. Obrigado. Olha que palavra, uma palavra em desuso hoje no mundo. É bem difícil da gente ouvir isso. Mas ela é assim, ó, ela é um adjetivo. Então, se uma pessoa se identifica com o gênero feminino, ela diz obrigada. Se uma pessoa se identifica com o gênero masculino, ela diz obrigado. Tradução. Muito obrigada, disse a aniversariante. Muito obrigado, disse o aniversariante. Tá, ô Zambelli, mas eram duas aniversariantes. Então, elas dizem obrigadas. Por quê? Porque a palavra obrigado é um adjetivo que ele diz: eu estou obrigado a retribuir o favor que você me fez. E a pessoa diz: você não está obrigado de nada. Por isso que a gente diz obrigado de nada. Simples assim. Ô, Zambelli, mas quando eu digo obrigado, as pessoas dizem aham. É, aí é um problema, né? Porque eu tô dizendo, ô meu, eu tô obrigado a retribuir esse favor. E o cara diz, aham, tá mesmo. Então, não. Obrigado, de nada, não tem por onde, não tem porquê. Enfim, a gente alivia a obrigação, que é um adjetivo. Se forem duas aniversariantes, elas disseram juntas, tipo um coral, nós estamos muito obrigadas. Então elas gritaram muito obrigadas. Nós, as aniversariantes. É horrível, mas ele é um adjetivo, ele concorda. Legal? Muito legal. A próxima regra vai demorar um pouco e eu ainda tenho 2 minutos. Deixa eu achar uma regra menor. Não tem. Que bom, Zambelli. Que bom, Zambelli. No próximo bloco eu vou falar dessa palavra que é o tal do bastante. Então, não perde tempo. Parabéns pela dedicação, porque só chegou aqui quem passou pelaquela desgraça da análise sintática, hein? Tamo junto, vai dar certo. O próximo bloco tem bastantes regras.